Olá, turma, tudo bem? Vamos aqui discutir, né, o texto da nossa aula, que foi o texto que vocês fizeram um resumo. Movimentos sociais e políticas públicas, né? Ideias e experiência na construção de modelos alternativos. O texto é da Tata Giba et al., né? Que também tem outros autores que fizeram parte da construção desse trabalho. E aí a autora, ela começa dizendo, né, que nós precisamos compreender os movimentos sociais como formas, né, como uma forma, né, de contribuir na construção de políticas públicas. E ela até começa indagando, será se de fato os movimentos sociais, eles contribuem para essa, né, elaboração de políticas públicas, será se de fato eles contribuem para o favorecimento das políticas públicas? É super válido a gente começar com essa compreensão, com essa discussão. Por quê? Porque o processo de produção de políticas públicas, né, dentro e fora do Estado, as condições que favorecem ou limitam a influência na modelagem de políticas públicas, tem sim relação com os movimentos sociais. E aí a gente precisa passar por um processo de compreensão, né? Porque a autora ela termina dizendo, ela continua dizendo que na medida em que o conceito de movimentos sociais apresenta uma forte polissemia, né, é importante situar de início o sentido que tal conceito assume na perspectiva desenvolvida no capítulo. E ela diz assim: vemos os processos de movimento social como exemplos de ação coletiva, com clara orientação para o conflito, com relação a oponentes e políticos específicos, conduzida no contexto de densas redes interorganizacionais por atores ligados por solidariedade e identidades compartilhadas que precedem e sobrevivem a coalizões e campanhas específicas, né? Ela diz que, em primeiro lugar, a experiência dos movimentos sociais está inextricavelmente ligada à expressão pública de um conflito social. O primeiro passo que ela diz, né? E ela continua dizendo que a ação coletiva não somente se orienta para o trato dos movimentos coletivos, né, o trato dos problemas coletivos, para corrigir injustiças, conquistar bens públicos, atacar fontes de descontentamento, né, do próprio Estado, ou expressar apoio a certos valores e princípios morais. Ela o faz identificando alvos para os esforços coletivos, especificamente articulando em termos sociais e políticos, ou seja, os movimentos sociais eles têm esse cunho de fato de trazer, né, uma nova vertente para a sociedade, uma vertente mais igualitária, uma vertente mais libertadora e também a noção de justiça social. É importante demais a gente perceber os movimentos sociais nessa perspectiva do que de fato é, porque é a partir desse viés que nós relacionamos ele às políticas públicas. Porque se a gente for pensar as políticas públicas como esse processo, né, que tem como foco principal trazer, né, determinadas soluções para os problemas sociais, né, para as expressões da questão social, a gente compreende que os movimentos sociais estão intrinsecamente ligados a esse processo de política pública, inclusive da sua criação e da sua implementação, como também avaliação. E ele continua dizendo, nossa perspectiva parte de uma concepção de políticas públicas que as compreende como construídas mediante complexos processos adicionais, experimentais e relacionais. As políticas públicas são frutos de processos ideacionais, por meio dos quais se definem os problemas que devem merecer atenção pública e as formas de solução desses problemas. Ou seja, a sociedade tem determinado problema social. Vamos supor, o alto índice de violência contra a pessoa idosa. O Estado
ele vai ter que criar alternativas para poder coibir essa violência, né? E essa coibição vai perpassar por várias políticas. Política pública de saúde, política pública de educação, política pública de segurança pública, né? Fazendo com que o respeito à dignidade da pessoa idosa seja de fato efetivado. Então, quando a gente pensa, né, em política pública, a gente tem que pensar o que vem antes da política pública. Por que a política pública existe? Ela existe justamente para contornar, né, o efeito danoso que determinadas situações causam na sociedade. E aí ela diz que essas ideias surgem e se transformam por meio de experiências práticas ao longo do tempo e em diferentes localidades e em níveis diferentes. Tais experiências não somente produzem informações técnicas sobre a adequação de uma definição de problema ou sobre a viabilidade de uma solução, mas também gera recursos e relacionamentos para defender e implementar ideias específicas. Por fim, a construção de políticas em uma dimensão relacional, né, na medida em que seus resultados dependem das interações entre atores políticos e sociais estratégicos em condições institucionais e conjunturais dadas. Né? E aí os movimentos sociais podem ser considerados, podem ser entendidos como um tipo de ator específico, né? Uma rede que insere os processos relacionais e experimentais de política pública disputando seus resultados. Porque, como eu falei anteriormente, os movimentos sociais eles buscam questionar, né, determinadas posturas sociais, determinadas posturas do próprio Estado, né, a fim de que isso seja, né, contornado, né, seja que traga de fato para a sociedade o viés do respeito, o viés da solidariedade, o viés de fato do que de fato a gente busca a eliminar. O que distingue a atuação dos movimentos sociais nos subsistemas de políticas públicas é o fato de eles oferecerem às pessoas comuns uma possibilidade de organizarem coletivamente para fazer sua voz ouvida nos círculos de tomada de decisão, ao levarem para o interior dos subsistemas atores e interesses previamente não considerados pelos tomadores de decisão. Né? Os movimentos sociais acionam um conjunto de interações confrontacionais, né? Ou seja, esses movimentos sociais, eles de fato causam esse efeito de questionamento, né? De questionamento da realidade. E esse questionamento da realidade, ele tem que ser feito através dos atores, né? Que estão aí inseridos dentro do processo social, e que esses atores, eles vão trazer de fato, né, uma certa indignação para dentro do próprio Estado. E o Estado vai ver aquela situação e vai ter que buscar alternativas para poder contornar. Ela continua dizendo que os conflitos que os movimentos sociais produzem e em torno dos quais eles estruturam, apresentam uma especificidade, eles extrapolam o âmbito restrito dos conflitos de interesses ou de demandas pontuais, no interior dos subsistemas nos quais atuam e se vinculam diretamente às disputas relacionadas à forma de organização da vida em sociedade. Ou seja, os movimentos sociais que atuam no sentido de transformação ou de manutenção de políticas públicas sempre expressam conflitos mais amplos, relacionados a diferentes concepções, projetos políticos, né, sobre como a sociedade deve ser organizada. A gente sabe que dentro dos movimentos sociais, a gente percebe que existe também esse que tem a perspectiva da transformação como da manutenção de políticas públicas. Né? Por exemplo, a política pública de saúde, ela precisa ser transformada no sentido de trazer mais, né, universalização, como a prerroga o SUS, para as pessoas. Aí está na perspectiva da transformação. E na perspectiva da manutenção,
a política de assistência social, no sentido de trazer igualdade de direito para as pessoas, né? Quando ela está sendo ameaçada, né, aí tem os movimentos sociais que lutam para manter essa política pública. Então, a gente precisa ter a compreensão ampla de que as políticas públicas elas trazem desdobramentos para dentro do Estado, no sentido de que a justiça social deve prevalecer, no sentido de que as diferenças que existem dentro do meio social precisam ser respeitadas, né? Dentre outras questões que de fato impulsionam aí a criação, né, dos movimentos sociais para, né, o fortalecimento das políticas públicas. Estudar essa atuação é um desdobramento importante por estar o modelo analítico que estamos propondo e compreender as variações significativas. Neste estudo, contudo, vamos abordar os movimentos sociais de setores subalternos que encontram oportunidades e ameaças específicas em seu esforço de fazer sua voz ouvida nos subsistemas. E aí, a autora dá continuidade, dizendo os autores, na verdade, dizendo que partindo desse pressuposto, este capítulo busca responder às seguintes questões: como os movimentos sociais atuam nos sistemas, ou seja, por meio de quais mecanismos os movimentos sociais buscam se inserir nas disputas em torno das políticas públicas. Os movimentos sociais produzem esse processo? Quais as condições que afetam as oportunidades para o exercício da influência e os seus resultados? E como estes processos afetam a atuação e o funcionamento dos burocratas e das instituições burocratas na produção das políticas públicas? Na resposta a esses questionamentos, defendemos 3 argumentos principais. O primeiro é que os movimentos sociais atuam nos subsistemas a partir de construção de modelos alternativos de políticas públicas, que são estruturadas, né, são estruturas ideacionais que buscam traduzir as ideias que conformam o projeto político do movimento em proposta de políticas públicas, né? Entendemos como modelos de políticas, sejam dominantes ou sejam alternativos, como conjuntos em constante construção de problematizações, soluções, instrumentos, arranjos e outros, né, componentes ideacionais que se transformam ao longo do tempo por meio de processos experimentais e relacionais já mencionados, o que também se aplica a modelos dominantes. Os movimentos sociais participam, né, do processo na medida em que propõem e experimentam modelos alternativos, né, e esses modelos alternativos que irão desafiar modelos concorrentes. Assim, os movimentos sociais se inserem em conflitos entre modelos de políticas públicas, concorrência em cada subsistema. Eles podem ser compreendidos nos moldes definidos por Sabatier e Smith como específico de coalizão de defesa, que defende suas contenciosas e que inclui atores que são tradicionalmente excluídos do processo de construção de políticas públicas, né? Ou seja, ele está dizendo aí que o processo de construção de política pública tem grandes e fortes, né, emoções aí dentro do próprio movimento social. Que ele diz que tem atores que estão fora desse processo de construção de política pública que são incluídos, né, dentro desse processo de construção de políticas públicas. É importante quando a gente faz essa concepção, porque a gente tem uma noção aí do que de fato, né, os autores buscam discutir. A gente discute no próximo vídeo sobre, né, esses movimentos sociais, e aí a gente vai discutir a construção ideacional e experimental de modelos alternativos de política pública, né, que é aí o capítulo do texto.